Fiquei quase 100 dias fora das redes sociais e eu confesso pra vocês que o Instagram, especificamente, quase acabou com a minha vida emocional, psicológica e espiritual. Eu vou contar tudo pra vocês agora. Pra quem não me conhece, eu sou a Tamires Almeida e este é o meu primeiríssimo vídeo aqui no YouTube. Gente, eu estou no YouTube, misericórdia, eu não sei nem como começa, não sei se dá pra rolar vinheta aqui. Edição, teve vinheta? Eu acho que não teve vinheta, não preparei essa vinheta. Socorro, mas teremos vinheta em breve, amém? Em nome de Jesus. Vambora. Tomei a decisão de criar um canal no YouTube justamente porque aqui eu sei que eu posso sentar, conversar, refletir, você pensa aí do outro lado, eu penso aqui também, a gente tem uma troca, a gente pode conversar, coisa que a gente não tem muito lá no Instagram, por mais que nos stories eu fosse bem ativa e conversava, e as pessoas mandavam direct, belezinha, não dá tempo, porque lá é tudo muito corrido, tudo é um excesso de informação, uma velocidade, um negócio... Vamos começar do começo, vamos lá. Eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, acho que abril, maio, março de 2021, na época da pandemia ainda. Antes disso, eu era totalmente low profile. Eu tinha, tipo assim, 120 seguidores no meu Instagram. Não postava quase nada. Pra vocês terem noção, meu casamento tinha 90 convidados. Era literalmente alguns familiares, algumas pessoas da igreja, e é isso. Todo mundo literalmente se conhecia no meu casamento, né? E quem não se conhecia, no dia se conheceu, porque, gente, é literalmente o meu ciclo, o que eu deixava aberto para as pessoas de fora era muito pouco. Ah, Tamires, por que você foi para as redes sociais? Eu entendo que tinha um propósito de Deus nisso. Eu comecei a ser muito tocada em estar lá, em influenciar jovens, principalmente da minha igreja. E porque eu também via a necessidade de ter pessoas da minha igreja lá, representando a gente, tudo mais. E eu ficava, se eu estou sentindo essa falta, talvez eu que seja uma das pessoas que tenha que suprir essa falta. Mas beleza, comecei a criar conteúdo cristão nas redes sociais, eu fazia memes, dublagens. Até aí tava tudo certo, isso 2021 para 2022. Em 2022, eu me tornei social media, eu comecei a trabalhar como social media, porque eu já tinha essas, querendo ou não, uma experiência com as redes sociais justamente por estar criando conteúdo lá. E quando eu comecei, Jesus amado, aí que veio o negócio. Por quê? Os meus clientes não eram conteúdo cristão, era conteúdo secular. E eu tinha o quê? Quase 5 algoritmos diferentes para ter que lidar. Eu tinha que ver inspirações para criar o conteúdo dos outros clientes, eu tinha que às vezes rolar o feed deles lá para ver as coisas e tal, para buscar referência, tananã. E nisso eu fui me profissionalizando mais na questão social media. Eu comecei a entender sobre métricas, sobre engajamento nas redes sociais. Gente, vocês estão vendo que eu tô nervosa aqui falando, né? Me perdão, e é que eu estou... Eu comecei a entender mais, né, sobre engajamento, sobre métricas. E o meu olhar pro Instagram começou a ficar mais profissional. No sentido de eu começar a olhar pro meu Instagram, pro conteúdo que eu criava, mesmo não tendo nada a ver com aquilo que eu estava trabalhando, eu olhava e comecei a achar não tão bom o suficiente. Eu comecei a literalmente comparar. Além de eu estar fazendo conteúdo para outras pessoas, conteúdo secular, conteúdo que não tinha nada a ver com a minha bolha, não sobrava energia para criar conteúdo no meu. E nessa de não sobrar energia, sanidade mental, para criar conteúdo no meu perfil, eu comecei a parar de criar conteúdo. Eu comecei a diminuir a frequência que eu tinha, porque nada era bom o suficiente. Porque o meu olhar profissional foi todinho pro meu perfil também. E aí começou a já podar a Tamires influenciadora, a Tamires que postava vídeo, etc. Já começou a minar, sabe? O fato de estar lá o tempo todo, rolando feed de cliente para buscar referência, eu acabava consumindo conteúdo que eu não devia consumir, conteúdo que não me edificava em nada. E eu passava muito tempo buscando referências para eles. A minha mente já começou a ficar meia... Eu lembro que nessa época até tive um esfriamento espiritual mesmo, de não conseguir orar direito, de não ler a Bíblia direito, de não conseguir me envolver de fato nas atividades da igreja, porque a minha cabeça já tava ficando longe. Aí começou uma época, sabe aquela época de luta da sua vida? Que não dá 24 horas que acabou uma luta, começa outra? 2022, foi o ano, gente. Resumidamente, de 2022 para 2024, eu quebrei minha perna, quem me acompanhava no Instagram lembra,
quebrei minha perna, passei por luto, meus bisavós faleceram, com 21 dias de diferença um pro outro, eu perdi um cachorrinho muito querido, eu vi um gato da minha avó sendo atropelado na minha frente, foi um trauma, foi terrível, eu passei por várias coisas. Em 2023 também, eu tive que conviver com parentes que eu não convivia antes, e foi extremamente tóxico. Eu tive rompimento de amizade em 2024, e foi tudo sabe, foi tudo um caos. E assim, quando essas coisas acabavam, eu não parava pra me cuidar. Eu só ia tocando, sabe? Eu ia empurrando com a barriga. Em nenhum momento de todas essas coisas, turbilhão de coisas que aconteceu comigo, eu parei pra, deixa eu refletir, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, eu sofri aqui, o resultado disso foi isso, mas o que eu aprendi? Como é que eu vou lidar com isso daqui pra frente? Como é que eu vou viver daqui pra frente depois disso? Eu não parei pra refletir em nada, exatamente nada. Eu simplesmente fui empurrando com a barriga. E nessa de ficar empurrando com a barriga, existia uma pressão em cima de mim, de eu tenho que postar no meu perfil, nas minhas redes sociais, eu tenho que postar algum conteúdo, eu não conseguia postar, eu postava um vídeo uma vez por mês, ou às vezes nada, postava alguns stories pra dizer que eu tava ali, aquela pressão na minha cabeça. E eu fazendo conteúdo secular pra cliente, aquela pressão na minha cabeça, aquele negócio. E nessa eu comecei a viciar nas redes sociais, porque querendo ou não, o que acontece? Instagram, ele é totalmente assim, dopaminérgico, ele te dá uma dopamina barata, ele te dá uma dose de prazer imediato. Então, pra você não ter que ficar pensando no caos que tá acontecendo na sua vida, você pega o feed e começa. E vai rolando eternamente. Isso começou a ser uma rota de fuga pra mim. Ah, não vou pensar no que tá acontecendo na minha vida, vou fugir da minha realidade e vou ficar no Instagram rolando feed eternamente. E detalhe, com a desculpa de que eu estava trabalhando, tá? Não, eu tenho que procurar conteúdo pra fazer pro cliente, então eu vou ficar aqui. Aí ia. Às vezes eu nem tava procurando nada e tava lá. Tanto no algoritmo deles, quanto no meu algoritmo. Ficou uma bagunça, imagina. 5 algoritmos na sua cabeça. Imagina o caos. Gente, o Instagram é um negócio que é assim. Vamos supor que você fica meia hora rolando aquele explorar ali. E cada vídeo de um Reels é o quê? É 30 a 90 segundos, em média. Em meia hora, você viu de 30, 60 a 90 informações diferentes. No final da primeira meia hora que você ficou ali rolando feed, você nem lembra, na primeira meia hora, você nem lembra qual que foi o primeiro vídeo que você assistiu. Detalhe, quando eu fiquei esses 100 dias sem entrar no meu Instagram, como eu ainda, né, trabalhava como social media, às vezes eu entrava no perfil do meu cliente, às vezes aparecia coisa que eu curti no meu perfil, aparecia lá no perfil do meu cliente, no explorar dele, eu olhava e falava assim, como assim eu curti esse vídeo? Eu nem lembro de ter visto esse vídeo, e tava lá. Justamente, você vê um monte de informação, você nem processa aquilo, cara, você nem processa. Só de lembrar já fico meio gasturada, mas vamos lá. Resumindo, foi isso, né? Eu tava fugindo o tempo todo da minha realidade no feed do Instagram, no feed, no explorar, e ficava lá consumindo mais e mais conteúdo. E uma dica agora que eu tô pra você que tá num momento triste da sua vida, nunca entre naquele Instagram quando você estiver frustrado. Por quê? Você vai entrar lá, você vai enganar o seu cérebro, fugir da sua realidade. O tempo que você fica lá dentro, meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas, você fica enganando o seu cérebro ali, né? Mas na hora que você sai, você tá pior do que quando você entrou. Porque daí você tem que lidar com a sua realidade. Aí você vai voltar pra lá pra fugir de novo. Você vai entrar num ciclo vicioso, entendeu? É um negócio que eu não sei explicar. Então, assim, se você estiver frustrado, estiver triste, estiver com coisas, pendências a resolver, não entre lá. Entre lá quando você estiver bem, quando você estiver tranquilo. Entra, dá uma olhadinha, só atualiza rapidinho das coisas que você gosta de ver e sai. Entendeu? Porque se você entra naquele loop eterno, aquele feed é eterno, entendeu? Ele nunca acaba, não existe um fim do feed do Instagram. Igual, por exemplo, no Facebook, há 10, 12 anos atrás, tinha um final do feed, né? Chega no Instagram, não tem o final. Nunca acaba. Sempre vai estar mais e mais e mais e mais. Você entrando naquele negócio, sendo consumido por aquilo, né? Nem você que tá consumindo, aquilo tá te consumindo. Eu acabei me viciando lá dentro, justamente porque eu queria fugir da minha realidade. E quando que foi, né, o meu despertar? Quando foi que eu caí em si, que eu vi que eu já tava ficando perdida? Ano passado, em 2024,
Eu, né, já tinha passado aquela sequência toda, aquela avalanche emocional toda que aconteceu comigo. Não só essas coisas que eu contei aqui, mas muitas outras coisas mais. No final de agosto, eu acabei assumindo a liderança da mídia da minha igreja. Jesus. Jesus. Na verdade, ela tá começando a se organizar agora, ó. Estamos em abril e agora que, de fato, ela começou a se organizar, porque realmente eu não estava muito bem. E em setembro, eu não entrei, eu caí de paraquedas em um outro projeto da minha igreja, que provavelmente na hora que você ver esse vídeo já vai ter estreado o programa de crentes, aleluia. Eu entrei também pra esse projeto da nossa igreja e, paralelo a isso, eu tava cuidando da mídia da minha igreja, indo pra São Paulo, trabalhando, fazendo conteúdo pra cliente. O meu cérebro começou a parar de funcionar. Em novembro, mais ou menos, eu realmente passei mal. Assim, eu tava conversando com a Josiele, inclusive um dia a gente tava almoçando juntas, e eu virei pra ela e falei assim, cara, eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso que tá acontecendo na minha vida, é muita coisa pra minha cabeça. E assim que eu falei, não passou nem um minuto, tudo começou a girar, a girar, a girar. Eu disse, Berenice, vamos matar. A senhora, né, falando meme velho aqui. Eu comecei literalmente a passar mal, faltou ar no meu cérebro. Eu fiquei branca, minha pressão caiu. Eu só virei pra Josi e falei, Josi, ora por mim porque eu vou desmaiar agora. Ela achou que eu tava brincando, inclusive. Falei, Josi, eu vou desmaiar. Aí ela orou por mim, eu fiquei gelada na hora. Eu botei meu pé pra cima, aí deu uma passada. Quem tava no restaurante lá ajudou, me deu umas azeitonas pra comer. Aí eu fui ser atendida no ambulatório lá da igreja, da sede mundial. Os bombeiros me atenderam, eles mediram minha pressão, minha temperatura, até minha glicemia e tava tudo normal. Eles vieram falar assim, minha filha, você não tem nada? Deve estar grávida. Se você não tiver grávida, você tá estressada. E realmente eu tava muito estressada. Eu acho que eu tenho até a imagem desse dia aí. Coloca na tela a edição. A edição sou eu mesma. Eu tenho tantas bênçãos. É no Amazonas ainda não acho que revelação não. Pelo amor de Deus, ali eu vi que uma hora eu ia parar de funcionar. Aí em dezembro, especificamente, teve o Natal da mídia da minha igreja. Inclusive esse vídeo, o vlog tá lá no meu Instagram. E eu editei esse vídeo, quando eu terminei de editar ele, foi um vídeo longo, inclusive, acho que é um vídeo de 4 minutos. Eu terminei de editar ele, a minha cabeça doía, mas doía, mas doía, mais doía, mais doía. Quando virou o ano assim, eu falei, eu preciso parar. Eu preciso sair daqui. Esse negócio tá me fazendo mal, eu tenho que sair, eu vou ter que sair agora. 2 de janeiro foi a hora que bateu a coragem. Eu já não tinha postado muita coisa na virada do ano nos stories, porque eu tava meio assim, não queria nem olhar pro Instagram, sabe? Falei, é agora que eu vou parar e vou cuidar de mim. Eu saí sem avisar ninguém. Teve gente, inclusive, ficou ofendida, mandou mensagem pra mim. Ai, você sumiu, o que você tá fazendo? Tá fazendo terapia? Por que você sumiu desse jeito? Gente, se eu parasse pra escrever um textinho, ó, estou saindo das redes sociais, eu ia perder a coragem. Então eu peguei e falei, vou sair, eu vou sair agora. E puf! Eu simplesmente desinstalei o Instagram. Ai, Tamires, mas você tava trabalhando também ao mesmo tempo. Então, aí eu instalava, entrava no perfil do cliente, eu deixei o meu perfil deslogado, entrava no perfil do cliente, postava alguma coisa lá, pá, em 10 minutinhos, saía correndo. Por isso que eu até falei pra vocês que teve dias que eu entrei no perfil do meu cliente e vi vídeo que eu tinha curtido, que eu nem lembrava que tinha visto aquele vídeo. Agora vamos falar como é que foram esses 100 dias fora das redes sociais. Uma ajeitada aqui na câmera, porque, né? Tava pegando toda a minha papada, Jesus. Que isso? Vigia. Saí das redes sociais, finalmente. Eu avisei, obviamente, meu marido, minha família e a equipe de mídia da minha igreja. Todo mundo me acolheu, abraçou a casa junto comigo. Inclusive, a mídia da igreja foram super colaborativos comigo, porque tinham momentos que o Instagram tava desinstalado do meu celular, eles iam lá e postavam as coisas da igreja no deles. Mídia. Amo vocês. Os primeiros dias sem redes sociais. Gente, os 2 primeiros dias eu acho que eu sofri de uma abstinência. Foi aí que eu entendi o quão viciada eu estava. Porque eu tive uma dor de cabeça, me dava uma tremedeira. Eu pegava o celular assim e procurava o aplicativo. Eu queria entrar, de alguma forma eu queria entrar lá, eu queria estar lá, eu sentia que eu tava perdendo alguma coisa. Deu. Eu tinha até pesquisado o termo, acho que é FOMO o nome. Edição, coloca na tela, por favor. Eu tive esse treco aí. Eu tive. Com a sensação de que você estava fora do mundo e que você estava perdendo coisas. Eu tive esse negócio. Jesus amado. Eu tive. Os 2 primeiros dias foram muito tensos mesmo. Me deu ansiedade. Eu ficava cutucando debaixo da minha unha, sabe? Eu fiquei lilili, como diz a galera da mídia da minha igreja. É um termo que a gente usa pra brincar quando a gente tá meio fora da órbita.
Ali eu vi o quanto viciada eu tava, o quanto aquilo tava fazendo mal pra mim, o quanto eu dependente tava daquilo. Tirou a fonte de dopamina minha. Tirou. Aquela dopamina barata, aquele prazer imediato, tiraram de mim. E o que eu tinha que fazer? Eu ia ter que encarar minha realidade. Gente, o que foi aquilo? Mas conforme os dias foram passando, eu fui começando a relaxar, eu comecei a ficar tranquila. E assim, eu saí sem uma data pra voltar. Eu falei, eu vou ficar pelo menos uns 7 dias aí. Depois de uns 7 dias, uma semana, eu vejo o que eu faço. Quando deu 7 dias, eu falei, eu preciso de mais uma semana. Quando deu 15 dias, eu falei, preciso de mais 15. Quando deu 30 dias, eu falei, eu preciso de mais 30. Aí me deu vontade de não voltar nunca mais. Inclusive, quando deu, acho que lá pelo dia 40, eu pensei em voltar pro Instagram, aí começou a me bater a ansiedade de ter que voltar. Pra vocês terem noção, porque daí, nesse momento, meu cérebro já tinha desvinculado daquilo, já tinha entendido que eu não precisava daquilo pra viver, e só de pensar em voltar pra lá, o meu cérebro falou, não, pelo amor de Deus, me salva, não faça isso comigo. Nesses quase 100 dias que eu fiquei, eu falo quase 100 porque quando deu 85 dias foi a hora que eu entrei e interagi com uma coisinha ou outra. Agora que eu tô gravando esse vídeo, que eu vou postar pra vocês, está batendo 95, 96 dias mais ou menos, então eu falo que foram quase 100. Gente, eu vivi. Eu vivi. Óbvio que eu tive momentos tristes, momentos complicados, tribulações do dia a dia, mas eu consegui lidar de uma forma muito melhor, porque eu tava lúcida. Entendeu? Eu tava encarando meus problemas de frente. Eu tava conseguindo olhar e pensar na solução, e não fugindo deles, indo pro feed do Instagram. Foi lá pelo dia 45, dia 50, que eu sentei sozinha comigo mesma e comecei a digerir informação por informação. Em tal ano, em tal mês, aconteceu isso comigo. Eu sofri assim, 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 tal pessoa fez isso comigo e me prejudicou em tal coisa. Tá, mas acabou, o que eu aprendi com isso? O que Deus me ensinou através disso? Pá, ticava. Eu fui indo, em ordem cronológica. Fui repassando tudo, digerindo tudo. O que eu passei, o que eu aprendi. O que eu passei, o que eu aprendi, como que eu vou lidar daqui pra frente com isso. Foi lá pelo dia 50 que eu consegui ter essa lucidez pra você ver o quanto que a minha mente estava afetada e estava cheia de informação que eu não precisava ter essas informações na minha cabeça. Nos momentos que estavam acontecendo ao meu redor, aniversários que eu fui, cultos que eu fui, eu cultuei. Eu celebrei de verdade, eu vivi, eu estava presente, eu não estava lá e pensando no vídeo que eu ia postar no Instagram a respeito daquilo. Eu consegui viver os momentos, gente, de forma assim genuína. E o que foi incrível, o que foi uma das coisas que quase me fizeram não voltar para esse Instagram nunca mais. É tão bom simplesmente viver sem aquela pressão de que, eu preciso postar. Eu estive presente com meu marido, eu estive presente com a minha família, eu estive presente na igreja, eu pude servir. Eu pude tratar dos meus problemas de frente, de forma lúcida. Foram, assim, um dos melhores 90 e poucos dias da minha vida. E se eu puder repetir essa dose de novo, eu vou repetir. Mas agora vamos falar sobre a volta desse Instagram. Retorno nas redes sociais. Tamires, esse vídeo seu não é pra estimular as pessoas a pararem de usar o Instagram, que não sei o que. Não, gente, não estou querendo influenciar ninguém a sair de lá, mas a repensar em como se usa aquele negócio. Não só redes sociais, como outras distrações na sua vida. Às vezes a distração da sua vida não é rede social, mas é uma série que você assiste, é um jogo que você é viciado em jogar. São muitas coisas que fazem a gente se distrair e que nos dão uma certa dopamina barata, um prazer imediato, pra você não ter que pensar na sua vida, pra você literalmente ignorar tudo que você tem que resolver, tudo que você tem que fazer e você fica preso naquele negócio, né? Esse vídeo é mais um intuito de fazer você repensar em como você usa suas redes sociais. Porque aquilo ali é uma ferramenta poderosa, você pode usar para influenciar pessoas, você pode pegar inspirações de lá, você pode ser edificado através de lá, edificar outras pessoas também. Mas se você usa de qualquer forma, se você usa quando realmente você está frustrado e você quer fugir da sua realidade, meu filho, é só ladeira abaixo. Você pode se lascar uma dessa, igual eu estava me lascando. Mas agora eu tenho que voltar de forma consciente, de forma lúcida. Inclusive, eu até coloquei um limite de hora lá de meia hora pra usar o Instagram por dia. Sim, eu vou voltar assim, com limites. Eu entro, posto o que eu tenho que postar, interajo com o que eu tenho que interagir, rapidinho, coisa rápida, me atualizo de uma coisa ou outra e vamos embora. Eu não vou mais ficar perdendo tempo lá dentro, perdendo tempo que eu poderia estar dedicando a Deus,
ao meu marido, à minha família, ao servir na igreja, porque eu tô presa lá, rolando um feed eterno. E sem aquela cobrança também de, ai, Tamiris, você tem que postar, você tem que postar, você tem que postar. Não, eu não tenho que nada. Não sou obrigada a nada, até porque as redes sociais trazem isso pra você, né? Inclusive, quem é influenciador, criador de conteúdo, social media que trabalha com isso, tem muita aquela pressão do, ai, aconteceu alguma coisa no mundo, eu tenho que me pronunciar. Não vou me pronunciar sobre nada se eu não tiver vontade, entendeu? Eu não vou, porque o mundo não se resume àquele negócio. A vida é muito mais que aquilo. E eu não tenho controle de tudo, de todos, de tudo que tá acontecendo no mundo. Gente, não. A gente primeiro tem que dar conta da nossa vida. A Bíblia, quando fala amar o próximo como a si mesmo, primeiro você se ama pra depois amar o próximo. Então não tem como eu amar o outro se eu não me amo primeiro. Então se eu tô deixando de me cuidar pra ficar suprindo, alimentando aquele negócio, não faz sentido. E sobre essa coisa de se posicionar sobre polêmicas, sobre isso, sobre aquilo. Não. Agora eu vou voltar sem pressão nenhuma. Se eu não sentir vontade de postar, eu não vou aparecer. Se eu sentir vontade, eu vou postar. Sem aquela cobrança, sem aquele negócio todo. Eu que tenho que consumir aquele negócio, não aquele negócio me consumir. E essa dica eu dou pra vocês também. Ponham limites. Não fica lá. Momento de tédio, entra lá e fica. Enganando seu cérebro 24 horas do seu dia. Tem gente que fica 6, 7 horas no Instagram, gente. Pelo amor de Deus. Não dá. Então, esse retorno vai ser de forma consciente. Eu vou postar a hora que eu achar que eu tenho que postar, a hora que eu me sentir à vontade, eu posto, sem cobrança. Ai, Tamiris, mas o engajamento vai cair, o algoritmo não vai entregar o seu conteúdo. Não tem problema. Desde quando eu entrei, inclusive quando eu comecei a postar conteúdo no Instagram, uma oração que eu fiz pra Deus foi: não importa quantas pessoas isso aqui vai alcançar, se vai alcançar 2, 3 pessoas ou milhões de pessoas. São pessoas, não são números. Então, assim, se o que eu postar foi edificante pra 1, 2 vidas, tá ótimo, eu já fiz a minha parte. Então, vai alcançar quem tiver que alcançar. Eu não vou ficar mais nessa neura de preciso postar. Não. Em nome de Jesus. Amém. Mas, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Isso aí, show, tudo isso. Estou voltando para o Instagram de forma mais consciente, de forma mais lúcida e equilibrada. Inclusive, um versículo que eu queria deixar para a meditação de todos é em Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem ele pela renovação da vossa mente. Não se amoldem aos padrões do Instagram, ao uso do Instagram. Aquela loucura que é o Instagram. Não deixem de se cuidar, tentem fugir da realidade de vocês, encarem seus problemas de frente. A Bíblia também fala que no mundo você vai ter aflição, mas você não precisa, né, ficar maluco porque você tem Cristo em todos esses momentos. Então não fuja. Entregue tudo a Deus. Não tenta fugir, gente, não tenta fugir, porque você pode ficar maluco e piorar o problema 100 vezes mais problemático do que esse problema já é. É isso, gente. Primeiro vídeo do YouTube feito. Meu Deus do céu. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer um vídeo. Comentem aqui se vocês querem ver mais vídeos como esse. Um vídeo sobre como converter o seu algoritmo. Comenta aqui se você quer esse vídeo. Se você ficou até o final, comenta aí. Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal. Aleluia. Compartilha com mais alguém. Ativa o sininho para você receber as notificações. Eu ainda não sei qual que é a frequência que eu vou postar aqui, mas se você ativar o sininho, você vai saber quando eu postar algum vídeo. Tá bom? Deus abençoe. E esse foi o primeiríssimo vídeo desse canal. Meu Deus, não sei nem como que encerra. Gente, eu tô no YouTube!